Atenção motorista, presta muita atenção nessa nova lei que saiu e foi publicada agora em abril de 2023. Muita gente está informando que agora, se você andar com carro sem placa ou até mesmo andar com carro de leilão na rua, você poderá ser preso com pena de até 8 anos de cadeia inafiançáveis. Calma que eu vou te explicar tudo do que está acontecendo e o porquê tanta gente está falando desta forma sobre essa nova lei, e eu vou dar aqui a minha opinião sobre essa questão, justamente se realmente as pessoas podem ou não ser presas andando sem placa com o carro ou até mesmo com um veículo comprado em leilão. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, e também me seguir em todas as outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e também do TikTok, Ilmar Muniz. Eu vou deixar aqui o número de WhatsApp para você entrar em contato diretamente com a nossa equipe e tirar todas as suas dúvidas. Será o maior prazer te ajudar e te auxiliar nas suas questões pessoais. Agora vamos entender o porquê tem tanta gente falando na internet que agora, se você andar com um carro sem placa, por exemplo, você perdeu a placa do seu carro numa enchente, você poderá ser levado à prisão com pena de até 8 anos de cadeia. Muita gente ainda está sustentando que se você comprar um carro no leilão, e antes de você fazer todo o trâmite de transferência e de regularização junto ao Detran, você andar com esse carro na rua e a polícia te parar, você poderá ser preso e ter uma pena aí de até 8 anos de cadeia com essa nova lei que entrou em vigor agora em abril e muda o artigo 311 do Código Penal. Eu vi vários vídeos, inclusive de delegados, falando esse assunto, explicando que agora você pode ser levado à delegacia e ser lavrado flagrante simplesmente se você estiver sem placa. Mas a minha opinião diverge um pouco dessas pessoas, pois o artigo 311, que sempre teve a previsão lá no Código Penal, que adulterar, falsificar qualquer identificação do veículo já era considerado crime, tinha algumas brechas que precisavam ser regularizadas. Por exemplo, o reboque. O reboque era considerado ou não a adulteração do artigo 311? Essa era uma pergunta que gerava várias discussões na hora do juiz sentenciar um processo que alguém era preso, era levado na justiça pela questão justamente de ter o reboque com a placa adulterada ou a numeração adulterada. Também haveria uma discussão muito grande dos novos carros que surgiram muito depois da lei, carros híbridos, carros elétricos, ou seja, muita informação era perdida, pois houve a evolução e a lei não tinha acompanhado. A lei, agora que entrou em vigor em abril de 2023, ela veio justamente para suprimir essas informações, ou seja, ela veio para informar, esclarecer tudo que de fato hoje são considerados como carro, automotor e reboque, que se encaixam no artigo 311, e também falar que, além de você ter a falsificação ou a adulteração do chassi, da placa também, se você acabar suprimindo essa situação, tirar a placa, você também poderá responder pelo crime do 311. Mas olha, sem juridiquês, para que você possa entender. O artigo 311 fala em suprimir a placa ou numeração do chassi. No entanto, esse artigo, ele é um artigo que só pune as pessoas na questão do dolo, ou seja, a pessoa tem que ter a vontade exclusiva de cometer o crime. Por exemplo, muita gente está falando na internet que se você perder a placa, por exemplo, numa enchente, você estará incorrendo no crime, o que de fato não seria verdade, já que se você perdeu e você vai regularizar a placa e vai conseguir uma nova placa, você não fez isso para adulterar o carro, você não fez isso com a intenção de ter a adulteração prevista no 311. Se você comprar um carro no leilão que tem a remarcação de número e você está regularizando junto ao Detran, você não comprou o carro, você não está com a moto ou com o veículo, ou até mesmo com o reboque, com a intenção de andar e ter um carro adulterado. Ou seja, não teria muito sentido da lei, o legislador não poderia criar uma lei exclusivamente para punir as pessoas que não têm a vontade. Nesse caso, que é um caso que se pune com a vontade, o crime tem que ter a intenção de fazer, punir com a prisão. Então, supostamente, se você está lá numa enchente, o seu carro perde a placa e um policial te para logo em seguida, você é levado, conduzido à delegacia, o delegado efetuar o flagrante, estaria em erro, na minha opinião. Até mesmo porque não houve a intenção sua de cometer e suprimir a placa. A placa não foi suprimida de forma intencional. Então, quando a gente está vendo aqui na internet as pessoas falarem que agora, se você andar com carro sem placa,
simplesmente por andar sem placa. Por exemplo, você comprou um carro zero, você tem que ser levado à prisão, não faria nenhum sentido. Acredito eu que, como a lei é muito nova, ou seja, saiu agora, dia 26 de abril de 2023, nós ainda não temos nenhum julgamento, nós não temos nenhuma decisão judicial referente a isso. Mas seria uma questão meio óbvia o delegado, na hora que fosse levado a ele, para que ele pudesse efetuar ou não a questão de flagrante, ele ter o bom senso de entender as questões que giram em volta. Mas, voltando, a lei que altera o artigo 311 não vem aqui dizer claramente que vai prender quem simplesmente andar sem placa. Ele fala em suprimir. E o artigo 311, ele é um artigo que fala na questão intencional. Você tem que ter a vontade de fazer. Então, por isso que muita gente tem falado na internet de forma muito equivocada, na minha opinião, simplesmente alegando que se você agora comprar um carro de leilão, por exemplo, você vai ter a sua prisão se caso você conduzir esse carro. Não faria nenhum sentido isso, até mesmo porque a tramitação do Detran, ela demora para você fazer toda a regularização após a sua compra do veículo no leilão. Não é uma coisa que acontece imediatamente. Você acabou de comprar e você já sai com o carro regularizado. Não é bem por aí. Você sai com a documentação para que você possa, de fato, fazer a regularização junto ao Detran depois. Então, essas informações na internet, acredito eu que as pessoas estão ansiosas demais, querendo publicar, informar e chamar a atenção, mas temos que tomar muito cuidado, porque é uma informação muito importante que pode prejudicar as pessoas. Comenta aqui o que você achou sobre essa nova lei, sobre essa nova questão que altera o artigo 311 e se você também concorda que não é bem por aí, como está explicando algumas pessoas, que vai sair prendendo todo mundo a partir de agora. Comenta aí, será um maior prazer saber a sua opinião sobre essa questão. Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, só assim esse conteúdo chega a outras pessoas que precisam dessa informação. Muito obrigado e até a próxima.